Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo, bem-vindo ao canal Sinofilia Sem Censura. E hoje eu vou falar sobre um assunto um tanto triste, que é os acidentes que ocorrem com cães, e principalmente cães com crianças. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo é justamente porque teve o vídeo do Ivan, acho que é Ivan o nome dele, o adestrador lá, bem famoso, mostrando um senhor que perdeu os dois braços por causa dos monstros. De um monstro, na verdade. E como sempre aparece o pessoal do olha lá, eu falo que essa raça não presta, essa raça feita em laboratório, com dente de tubarão, enfim. Eu fiz esse texto, eu vou postar o texto que tem os estudos lá, vou postar o texto com os estudos para não ficar postando estudo por estudo. Eu nem tenho mais os links, na verdade. Então eu vou postar o texto que eu coloquei os estudos. Porque você vai ver que na verdade o texto eu direcionei mais para falar disso dos pitbulls. Tá. Eu acho errado a mentira. Independentemente dos acidentes serem muito maiores quando se fala em raça, com a raça que eu crio, a raça que eu tenho, eu acho muito errado mentiras. Uma delas é justamente ser levado pela mídia e achar que pitbulls são o maior problema entre os cães. Como eu falei, como estavam apontando o dedo pro pitbull, eu fiz esse texto. E eu quero deixar claro, eu não estou falando mal de outra raça. Não estou falando mal. Não estou falando mal do pastor alemão, não estou falando mal do collie, não estou falando mal do labrador. Estou falando mal sim da seleção. Nunca deixei de falar mal da seleção. Estou falando mal sim das mentiras que os criadores contam, mas não estou falando mal da raça. Tá? De antemão, só para deixar claro, porque eu queria falar desse assunto. O assunto que está tendo dos presas canários, eu queria muito falar disso, mas meu filtro, minha mulher, achou melhor não falar. E ainda bem que ela achou melhor não falar. Então, só para deixar claro, eu estou muito do lado do Bruno. Acredito que qualquer pessoa que goste de cães funcionais, cães de trabalho, cães de caça, enfim, está do lado do Bruno. Então, ele está mais que certo. Inclusive, eu coloco um adendo que eu comentei no vídeo dele, que os padrões devem ser revistos. Ele é a prova de que os padrões devem ser revistos. Tá? Então, vamos voltar para o assunto. Acidentes. Esse texto que eu fiz foi com levantamento de dados feitos por várias entidades, tá? São vários estudos. Eu postei só alguns porque são muitos, mas no final eu coloquei uma conclusão de todos os que eu já li e o que acontece. É complicado porque eu sei que vai ter criador enchendo o saco, mas enfim. Como eu falei, a minha intenção inicial foi mostrar que não eram pitbulls o maior problema. Na verdade, um dos estudos, um dos levantamentos de dados, na verdade, foi feito dentro dos bancos de dados hospitalares dos Estados Unidos de 76 até 2018 e mostrou que a maior incidência de ataques a seres humanos eram os sem raça definida e depois os pastores alemães. Nessa lista, inclusive, está Rottweilers, Dobermans e Collies. O estudo separou, por sinal, tá? Border Collie e Roll Collie. E sim, Collie é no sentido de Roll Collie, não do Border. Então, é de se pensar. Eu mostrei alguns estudos da Austrália, por exemplo, que fizeram levantamento de dados no hospital de Sydney, no hospital infantil de Sydney, e um bicho caiu no meu boné. E eu preciso explicar só uma coisa antes. Quando a gente fala de estudo, tá? Não é só um, tá bom? Não tem como você pegar um estudo e achar que esse único estudo, por estar dentro da sua ideologia de pensamento, caraca, por estar dentro da sua ideologia, quer dizer que tá certo, tá bom? Estudos devem ser analisados, comparados, vistos se foram bem feitos,
tá? Levantamento de dados até que não, porque levantamento de dados é só um levantamento de dados. Mas o estudo deve ser bem pensado, deve ser bem observado. E principalmente há estudos inúteis. Aceitem, como por exemplo, tem um estudo mostrando que a incidência de mordidas de cães é maior no verão. Eu acho um estudo inútil. Bem, a gente deve achar bom, até porque teve alguém que fez. Então, há estudos que são inúteis, há estudos ruins, há estudos péssimos. A pandemia fez o pessoal abrir o olho para isso, para ver que há indústrias que manipulam estudos. Inclusive agora o PubMed coloca lá na... Como que é o nome do negócio embaixo? Fugiu o nome. Rodapé. Coloca no rodapé quando talvez a empresa tenha uma intenção naquele estudo, tá? Justamente para a pessoa ficar um pé atrás com aquilo. Então analise o estudo. Dentro da sinofilia, os estudos não são bons. Você, sinólogo, você, sinófilo, acha que são? Paciência, mas não são. São mal feitos em grande maioria. Quando é específico de raças, eles são bons. Quando é específico do comportamento daquela raça, quando é específico da morfologia daquela raça, eles são bons. Mas, quando se fala num geral, não são bons. São péssimos. Tá? Óbvio. Em maior incidência o comportamento X é visto, beleza, mas não é isso em todos. Então temos que analisar. Então, a questão, por exemplo, que eu falo de matilha, nem todo cão vive em matilha. Se foi seleção, se foi o tipo de cachorro, se foi o tipo de animal que gerou aquele cachorro, não sabemos. Mas existem cães que vivem bem em matilha, existem cães que não vivem bem em matilha. Então eu acho errado você falar que cachorro é um animal de matilha. No geral. Então beleza? Sobre estudos é isso. Agora vamos às questões do levantamento de dados. Cara, o maior problema é que a maior incidência de acidentes com cães são com crianças. Meu filho mais velho, inclusive, já levou mordida de um cachorro de uma pessoa que estava com um pastor alemão olhando para o céu. Tá? Eu agradeço que ele não pegou trauma. A maior incidência com crianças. O maior local de mordida no levantamento de dados, óbvio, é pescoço e cabeça. Os levantamentos de dados são geralmente do país. É isso que tem que levar em conta também, é do país. Por exemplo, sei lá, vamos falar, por exemplo, dogo argentino, vai. Tem dogo argentino na Finlândia? Tem, mas deve ser muito menor do que a quantidade de collie. Então é por isso que, por exemplo, no levantamento de dados da Finlândia, o collie foi o que mais mordeu. Tá? Então nós temos que levar em consideração isso. A maior incidência de mordida de cachorro são os sem raça definida. Paulo, por que você está falando sobre levantamento de dados para alertar as pessoas? Porque as pessoas precisam começar a entender que o pensamento delas está errado. Eu já falei isso muito com protetores, porque o motivo do sem raça definida ser a maior quantidade de acidentes com mordidas é justamente por causa de ideologia de resgate. As pessoas precisam entender, existem cães que são de rua, existem cães que estão na rua. O cão que está na rua, você pode pegar ele, você pode colocar num lugar confinado, você pode levar ele para dar passeios diários, você pode levar ele para dar 2, 3 passeios por semana. Esse cão não vai haver problema, porque esse cão é dependente do ser humano. Já o cão que é de rua, esse cão, por mais que necessite do ser humano para alimentação, que no caso seria revirar lixo, alimentação que ele recebe de outras pessoas, enfim, ele tem um pensamento selvagem que preza muito pela liberdade. O confinamento para esse animal é um grande problema. E isso pode acarretar acidentes. Segundo ponto. Depois do sem raça definida, a maior incidência de ataques são com cães bonitinhos. Como eu falei, é o collie, é o labrador, é o poodle, é o pincher.
O Poodle e o Pinscher, pelo incrível que pareça, quase não aparecem em estudos. Mas nós, como adestradores, eu não estou efetivo na área, mas os que estão efetivos sabem, eu já adestrei alguns desses animais e sabemos que a incidência de ataque desses animais é muito grande. Porém, nem sempre a pessoa vai para o hospital. E esses estudos, levantamento de dados, são hospitalares. Tá? Então nem sempre a pessoa vai para lá. A pessoa vai quando, por exemplo, desconfigura um rosto. E está acontecendo bastante, por sinal, esses cachorros desconfigurarem o rosto. Porque as pessoas querem ele no sofá, querem ele na cama e está mais propenso ao rosto. Paulo, então por que labradores e collies? Justamente porque são cães bonitos e com a ideia de que é o cachorro da criança. É um cachorro de criança. Não que o collie não seja, mas a questão é que a seleção de hoje não bate com o que era o collie. É por isso que eu bato tanto na tecla dessas coisas. A pessoa, quando ela quer, ela usa um fato histórico para falar bem da raça dela. Mas ela não acompanha aquele fato histórico para ver se consegue continuar com aquilo. Os collies são cães de alta inteligência. Os collies no geral, os tipos collies são cães de alta inteligência. Falando em adestrabilidade, falando em consciência do mundo ao redor, falando desses pontos, é um cão inteligente. Mas isso também é seleção. Se eu estou cruzando um cão por morfologia, eu não sei se aquele cão é inteligente, e isso o trabalho consegue selecionar, eu estou gerando cães bulls e não sei. Nem sempre o cão que é bem adestrado significa que ele é inteligente, tá? As pessoas precisam começar a entender isso, adestradores principalmente. Porque o cão tem uma adestrabilidade alta não significa que ele é inteligente. Então, esses são os maiores incidentes dentro de raças. E depois vem o pastor alemão. Como eu falei, meu intuito foi falar que não era o Pitbull. O Pitbull está lá embaixo na lista. O Pitbull está lá. E quando eu falo Pitbull, eu falo no geral. Eu falo American, eu falo Staff, eu falo Bully, os Tatus. Cães que parecem, eles estão lá embaixo. Porém, e nesse ponto eu não tenho como defender a mídia, você vê que a mídia joga os ataques lá em cima. Óbvio, são ataques de grande poder ofensivo, talvez por isso que a mídia fique tanto em cima. Mas não são a maior incidência de ataques. No Brasil, o levantamento que foi feito, que foi no Hospital da Angélica, aqui em São Paulo, Hospital Infantil da Angélica, eu não lembro o nome dele, desculpa, mostrou que a maior incidência de ataques foi de pastor alemão. Quando eu falei isso, os criadores ficaram loucos de raiva. Os criadores não, dois criadores ficaram com raiva. Porque não tem como mostrar isso. Cara, leve em consideração que quando se fala em raças, em levantamento de dados, não é pedigree. Tá bom? A pessoa que vai, quando tá lá escrito no formulário ou tá escrito no boletim de ocorrência, é o que a pessoa acha. Então podemos colocar metade desses ataques de pastor alemão como sem raça definida? Talvez. Quem determinou a raça para o formulário foi o paciente, foi a testemunha, foi o policial. E sabemos a quantidade de monstros, por exemplo, que é colocado como pitbulls. Então, não leve para o coração. Mas a maior incidência pode ser essa. Mas enfim, a questão é, ataques que levam a grandes acidentes, em grande maioria, são de cães que não se esperava por isso. Cães de família, os cães da família. As crianças ou adultos da família. Cães de potencial ofensivo grande não estão nisso. Óbvio, tem Rottweiler, tem Doberman, tem Fila, próprio pastor alemão. Estão na lista, sim, mas não são os que estão ali em cima. Em alguns levantamentos é o pastor alemão o maior principal problema do país. Em outros é o Doberman. Em outros é, sei lá, o Collie, por exemplo, na Finlândia. No Brasil, a maior incidência são os sem raça definida. Então, assim, vamos englobar tudo. Se a gente for falar de tudo, o mundo em si, a maior incidência de ataques é labrador e collie, pensando na raça. A primeira é o sem raça definida, pelo amor de Deus. 75% da população mundial de cães são sem raça definida.
Então é óbvio que eles vão ser o principal problema. Depois, pensando em raças, é o labrador e o collie. Collie, quando eu falo collie, eu estou falando do tipo, tá? Eu tenho pra mim que o maior problema é o border collie. Como adestrador, e alguns adestradores vão concordar comigo, como adestrador, como comportamentalista, o border collie não é um cão de criança e infelizmente ele é vendido como assim. As pessoas veem, e a propaganda tem que parar com isso, e isso envolve criadores, as pessoas veem, por exemplo, um vídeo que eu vi, tinha acho que 10 ou 12 border collies juntos, assim, no mesmo ambiente, o cara vai chamando um por um, os cães vão vindo, e as pessoas olham aqui e falam, nossa, é um cão de matilha, nossa, é um cão para criança, cachorro correndo atrás de bolinha, nossa, o border collie corre atrás de bolinha para criança, um cachorro de criança. Não é. O foco daquele cão é tão grande que o que está em volta dele, ele não liga. Se tirou o foco, é só problema. É só reatividade. Por isso também que se vende tanto a ideia de que o cachorro tem que estar ali focado em alguma coisa. Tá? O World Collie eu sempre falei, a seleção em cima não é boa. Você está tendo cães com muito medo, você está tendo cães com baixa tolerância à dor. E principalmente a ideia de que é um cachorro de criança. O labrador é a mesma coisa. O Golden, que também tem algumas listas, é a mesma coisa. São cães que são vendidos como cachorro para criança e não é. Não vou ser hipócrita, existe sim cachorros bons para criança. O Collie era para ser, mas a seleção está sendo levada para outro lado. Como eu falei, o criador, querendo vender o seu peixe, pega a ideia inicial, como por exemplo, o Collie é muito bom com criança, antes mesmo de virar raça. Antes mesmo de virar raça. Isso não é um só que falou. Sidean falou, Bewick falou, John falou, William falou, o Henry falou, enfim, mano, a lista é enorme. Todo mundo fala que são cães excelentes com criança. E cães pastores, LGDs, em geral, também são excelentes com criança, porque eles interpretam a criança como se fosse uma parte do rebanho. Então ele vê como um indefeso. Porém, vemos os pontos. Você não põe limite no seu cachorro. Seu cachorro vai corrigir seu filho de alguma atitude. Mordida. Você não põe limite na sua criança. Sua criança vai lá, encher o saco do cachorro e não respeita o espaço do cachorro. Mordida. Seu cachorro tem uma alta tendência a trabalho. Você não respeita o fato de que seu cachorro tem uma alta tendência a trabalho. Sua criança sai correndo, vai garronar, mordida. Tem uma série de fatores. Tem uma série de fatores, inclusive, que pode levar a mordida em vários cães. Isso não é colocado também nos levantamentos de dados. Mas tudo isso pode levar à mordida. A caça alta pode levar à mordida. Não vou ser hipócrita aqui, eu defendi os pitbulls, mas sabemos que muitos pitbulls ligam no choro da criança. Isso é um problema, sabemos disso. Então o cachorro pode ligar no choro da criança, ativar a caça nele. Cães com muita defesa. Eu sempre falo da defesa, mas cães com muita defesa. Isso é medo excessivo. O cão pode morder por medo. Cães que não têm seu espaço respeitado. Cães precisam ter seu espaço. Tá? Não tem seu espaço respeitado. A ideologia de que cão é um bicho de criança. Tudo isso pode levar aos acidentes que nós vemos hoje em dia. Os mais variados acidentes que nós vemos hoje em dia. Beleza? Então é isso. Não estou falando mal da raça de novo. Estou falando mal sim da seleção, estou falando mal sim da atitude das pessoas, estou falando mal sim das mentiras vendidas pelos criadores para as pessoas poderem ter o cão. Tá. E principalmente a ideia de que eu não vi, eu não sei, eu não vi, tá errado. Aconteceu isso com os collies aqui no Brasil, quando saiu o estudo de que os collies na Finlândia eram os cães mais, colocaram agressivos, mas sabemos que tinha mais acidentes. Os criadores daqui surtaram. Ah, mas não tem, que não sei o que. Tá, aqui não tem. Até porque a quantidade de collie no Brasil é pequena, comparado aos outros países da Europa. Tá. Alguns estudos não determinam raças, então a gente não consegue saber. Como eu falei, sabemos que a maior incidência de ataques é em crianças, infelizmente, e a maior incidência de ataques é pescoço e cabeça. E isso pode ser fatal.
E a maior questão é justamente você adquirir um cachorro para sua criança e não impor limites no cachorro e na criança. Eu não estou dizendo, eu não vou ser hipócrita, eu não estou dizendo que você não pode adquirir um cachorro para criança. Eu sou completamente contra isso de, cachorro não é para adquirir cachorro para criança. Você pode sim. Você pode sim. Somente ensinando a criança a ter responsabilidade, ensinando a criança os valores da vida. Mas você tem que pôr limite no cachorro e na criança. Não é porque seu cão tem uma alta tolerância à dor que você vai deixar sua criança ficar puxando a orelha do cachorro, o rabo do cachorro, o pelo do cachorro. Beleza? E é isso, galera. Realmente é só para deixar falar sobre esse problema, porque cada vez mais está tendo ataque a crianças. Tá bom? E valeu e até a próxima.